Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que você esteja ouvindo esse abençoado culto. É o culto do Evangelho da Noite no seu lar. E aí hoje, mais uma vez aqui reunidos, para podermos celebrar esse culto maravilhoso, que hoje é o culto do dia 10 de julho de 2025, e nós vamos começar fazendo a nossa harmonização mental e espiritual, né? Uma harmonização dos nossos corpos, corpo emocional, corpo mental, essas coisas que impactam a nossa vida, né? E a nossa sintonia. Deixa eu arrumar aqui. Então a gente vai ler uma página desse livro aqui, que é o Fonte Viva. É a lição 77, Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida. Eu estou achando que a musiquinha está muito alta. Eu vou baixar um pouquinho. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos de Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente ao nosso, porque
somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu, entre aspas, passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração Pai Nosso. Disse Jesus para começar: Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e amor. Graças a Deus. Tá vendo só? Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus, que veio trazer a boa nova para todos nós. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua egrégora, a sua falange maravilhosa. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais. Obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui estarmos aos teus pés para realizarmos esse bendito fruto que é o culto do Evangelho da Noite nos nossos lares. Que possamos estar com as portas e janelas abertas a essa maravilhosa caravana do Evangelho da Noite, que vai nos visitar durante o culto e vai sanitizar os nossos lares e enchê-los de bênçãos e graças que vão envolver a todos nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo convite e por efetivamente estarmos podendo atendê-lo. Estarmos aqui nos apresentando para realizar essa maravilha do culto do Evangelho da Noite nos nossos lares. Abençoa-nos, Senhor, nesses minutos que passaremos juntos e que nós possamos, então, ser visitados pelas falanges superiores do Evangelho, da divulgação evangélica, das bênçãos e evoluções e dos compromissos que assumimos para essa encarnação. Salve esse ON, salve essa senda e todos esses contemporâneos. Que possamos ser exitosos em nossa caminhada. Dá-nos então, Senhor, a permissão para darmos por iniciado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, já tem um tempo, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Todavia,
daremos continuidade ao estudo iniciado na semana passada, que é o capítulo 17, os versículos 1 e 2, tá? Então, hoje é a segunda parte dessa passagem que o Pastorino colocou o nome de escândalos. E que vocês já ouviram falar, porque vocês já ouviram essa frase dessa passagem que é a que é famosa e que todo mundo conhece, que vamos botar aqui, porque é fatal que os escândalos venham, mas ai do homem por quem vêm os escândalos. Isso está em Mateus, né? Capítulo 18, versículos 6 a 10. Em Marcos, né? Vamos ver aqui. Em torno. Sair da agenda. Em Marcos não tem essa frase. Seria melhor pendurar essa. Não tem essa frase. Porque, por exemplo, em Lucas, capítulo 17, 1 a 2, que é o que a gente está seguindo, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem venham. E em Marcos, deixa eu ver, se lançasse e sair da agenda. O Marcos, ele se prolonga naquela coisa assim, era melhor você nem ter, se a sua mão te faz cair, era melhor que você viesse sem ela, entendeu? É melhor que sendo os olhos. Não tem essa engraçada de Marcos, porque o Marcos foi o primeiro até, né, a ser escrito. Então, provavelmente, Mateus resgatou e o Lucas usou essa passagem conhecida, né? Nas traduções dos evangelhos da Igreja Católica tem: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E aqui em Lucas ele diz que é inevitável que venham escândalos. E aqui no Mateus, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é fatal que os escândalos venham, mas ai do homem por quem vêm os escândalos. Então a gente começou esse estudo dessa passagem na semana passada, e que a gente focou mais no foco que o Pastorino deu lá na coleção Sabedoria do Evangelho, que está no volume 6, aqui nos escritos desse culto, tem lá a passagem entendeu? Que é a coleção Sabedoria do Evangelho, volume 6, páginas de 34 a 39, tá? Então, o Pastorino faz estudo. E aí a gente começou lá pelo enfoque que ele deu. Mas, durante a semana, teve desdobramentos em outros cultos. O meu culto do Evangelho no Lar, e no culto lá da Esplebe, que acontece terças-feiras à noite através do WhatsApp. Um grupo de WhatsApp, a reunião se faz no Google Meet. E ali eu notei que esse assunto apareceu sob uma forma desdobrada, entendeu? Que é essa questão mas se o escândalo é necessário, e aí ele vem por um homem,
Mas aí a pessoa responde por ele, ai daquele por quem vem o escândalo, né? E aí a gente vai lembrar da por que reencarna, né? Então aí entra esse item, né, da reencarnação em si. Por que reencarna? Ora, reencarna para poder resgatar os seus débitos anteriores, tanto para com o próximo, quanto às vezes com um grupo, uma etnia, né, um grupo de humanos, né, uma religião, ou ao mal perpetrado contra uma pessoa em si, né? Então, a gente volta para fazer esse resgate. Mas nesse caso do escândalo, é uma coisa que está pegando uma coletividade maior. E aí ele é necessário, né? Aqui em Lucas ele é inevitável. Mas aí daquele por quem venham. Então a gente está falando da própria reencarnação, karma e livre-arbítrio. Então, assim, temos passagens e acontecimentos que são coletivos, né? Então, aquele grupo vai passar por uma determinada provação. E aí, cada um vai se sair bem ou não, de acordo com seu comportamento durante a prova. E aí já começa, aí assim, prova ou expiação. Pode ser só prova, para alguns. Um grupo de uma etnia inteira vai sofrer lá uma seca. Para alguns é prova só. E para outros é expiação só. Mas pode ser prova e expiação. Mais comum. Então, você vem e aí você tem o seu comportamento para você e tem esse seu comportamento ali no que ele reflete para o grupo, né? O que o grupo você poderia ajudar ou não para passar por aquele momento difícil, né? E aí, então quando você fala escândalo, né, é em relação a uma sociedade, um grupo. E aí a gente pessoas lembravam, falavam, mas, por exemplo, né, o Judas veio aí pela ótica da igreja evangélica, da igreja católica, da maioria das outras denominações cristãs, o Judas é um traidor, o Judas é terrível. Até bem pouco tempo, quando era pequeno, tinha o dia de malhar o Judas, né? Acho que era na própria Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa tem a crucificação. Eu não sou muito bom de malhar Judas, não. Ou é na quinta, que é no dia que tem a última ceia. E depois da última ceia, o Judas entrega o Cristo, que eu acho até que deve ser esse dia. E no dia seguinte, na sexta, o Cristo é crucificado. Ele é preso na noite de quinta. Fica lá na fortaleza de Caifás. Que justamente já levam para lá para saber aonde que ele está, para no dia seguinte de manhã fazer o interrogatório. Não podia fazer interrogatório à noite. Como o Cristo já é preso à noite, eles botam ele lá preso, e aí para fazer o interrogatório na manhã seguinte e a crucificação, né? E o que acontece? Essa prisão, ela é cheia, se você vai lendo lá os acontecimentos, tem a ceia, desde que Cristo está fora da cidade de Jerusalém, aí ele entra na cidade, o povo põe as ramagens, estende a capa para ele passar,
sendo reconhecida a sua realeza. Ele entra montado num burrico, mostrando a preponderância do humano sobre as forças animais, né? Mostrando as forças hominais, né? Indo para celestiais, o reino, né? Hominal, que a gente tem o mineral, o vegetal, animal, hominal, e depois tem os celestiais, os crísticos. E aí ele entra, mas ele lá na porta, ele fala, vai até tal lugar, instrui dois apóstolos, vai até tal lugar, tem uma pessoa que já recebeu as recomendações e vai mostrar um lugar onde nós vamos nos reunir e ceiar. Eles ceiam e Judas sai antes do final da ceia, bem antes até. Mas não tem nada assim de, vamos dizer, de traição, que o próprio Cristo diz, vai lá cumprir o seu papel. Então, o Judas, nesse caso, ele fez um papel, aceitou uma missão, porque é um dos tantos fatos que aconteceram para culminar com a crucificação do Cristo e a divulgação da Boa Nova, e hoje nós estamos aqui estudando isso. Então, essa era a função do Judas. Então, Judas teve um papel fundamental e, assim, com muita ligação, né, com muita interação com a parte espiritual, porque estava fazendo parte de uma daquelas etapas, né, da crucificação. Porque a crucificação, se deixasse como estava lá na época, não iria acontecer, né? Não iria acontecer porque, por exemplo, se o Judas não fosse lá dizer para os soldados, é aquele ali, e onde é que ele estava, porque o Judas volta com os soldados. Aí o Cristo já está lá no Jardim das Oliveiras, né? No Getsemane, né? E aí Judas indica, e você vê que, mais de uma vez, Jesus assinala, né? Faz a tua... Tem um momento que Judas dá uma engasgada e o Cristo fala, vai em frente, cumpre a tua tarefa. Então, isso tudo, é claro que essa personalidade de Judas, ela recebe vibração ruim até hoje, né? Aquele personagem, porque o Judas que a gente conheceu lá não é a individualidade. Aquele espírito hoje está em outros lugares, evoluído e fazendo coisas maravilhosas, mas a personalidade Judas, até hoje, ela recebe vibrações negativas. Tinha o negócio de malhar o Judas. Você imagina, as pessoas se davam trabalho de construir um boneco, né, que representava o Judas, e aí ainda enforcava o Judas, porque até é um mistério, né? Diz lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que Judas morreu de determinado momento, mas assim, nos evangelhos já contam outra, né? Que ele deu cabo da vida. Então, mas ninguém viu Judas morrer, né? Ouviu falar. Então, o Judas, ele tem um final, por exemplo, você não sabe onde está o corpo de Judas, né? Então, Judas cumpriu a missão dele e foi embora. A personalidade de Judas, né, ela foi isolada, porque não pode, esse espírito que estava animando, não seria injusto ele ficar recebendo vibrações negativas até hoje. Entende? Essa personalidade, essas vibrações negativas, de traidor, né? Vamos malhar o Judas, quem recebe essa personalidade que está energeticamente isolada. Essas energias que o povo endereça para essa personalidade, elas são encaminhadas e transmutadas, né?
E diz muito da pessoa, né? Por que ela tá querendo malhar o Judas, né? Porque a melhor maneira de servir a Cristo e, né, fazer, ninguém precisa fazer nada por Cristo, porque o Cristo, né, tá acima disso tudo. Mas a melhor maneira de servir é fazendo o que ele indicou e não malhando Judas, né? Malhar Judas não ajuda em nada a Cristo, mesmo que ele estivesse precisando da nossa ajuda. Ai, coitado do Cristo. Imagina, se o Cristo dependesse da nossa ajuda. Ai, meu Deus. Coitado. Ele está a anos-luz, né, de distância. E aí, isso daí é um exemplo. Outro exemplo bom é o Hitler, né? Aí, assim, é claro que a gente não sabe tudo, né, dessa dinâmica espiritual. Mas essa personalidade Hitler deve ter sido, porque é multifacetado, né? Primeira coisa que você pensa assim, nossa, esse homem vai ficar com uma dívida com esses 7 milhões de judeus que morreram, né, injustamente lá nos campos de concentração e até fora, né? Mas depois você pensa assim, sim, mas o Hitler então está responsável por essa gente toda. Mas ele mesmo não fez nada, né? Ele capitaneou as raivas, os ódios, ele montou um Estado, um aparato, mas não montou sozinho. Se quem está abaixo dele se negasse, não ia ter. Ou seja, tem a pessoa os grupos que foram lá nos guetos, nos lugares prender os judeus, aí esses judeus tiveram que ser encaminhados, então era muita gente, porque era muito judeu, aí teve que pegar um trem, fazer um trem que levava lá para Auschwitz e outros campos de concentração, aí lá alguém preparou esse campo de concentração, porque tinha lugar para dormir, tudo mal e porcamente, mas tinha. Tinha lugar para dormir, tinha alojamento, tinha lugar para trabalhar e tinha câmara de gás também para matar. E aí alguém construiu essa câmara de gás, alguém operava essa câmara de gás. Isso tudo é gente que está com uma parcela, né, enfiada lá nesse enorme karma, né? Então, essa personalidade Hitler recebe uma carga pesada e isso daí, o teste foi para essa gente toda, porque nem todos os alemães foram nazistas, nem todos os alemães contribuíram para a morte desses 7 milhões de judeus. Entende o teste? Ali era teste puro, vamos ver. A gente vai montar aqui uma situação de ódio, né? Porque justamente, repara, você está jogando numa etnia toda a raiva e todo o ódio que você tem. Não interessa se é por culpa da etnia ou não. Por exemplo, os judeus estavam com tanta raiva os alemães estavam com tanta raiva dos judeus, por quê? O que os judeus tinham feito efetivamente? Entende? Era uma situação de você, mesmo que tivesse algum indício, alguma coisa, mas o resto você já botava na conta. E aí, essas pessoas que eram cristãs, que tinha igreja católica, tinha igreja evangélica, também, olha que surpresa, elas também aderiram ao nazismo, porque o Hitler foi posto lá no poder por quem? Isso tudo, essa maquinaria toda para matar gente, funcionava como? Então tem muita gente envolvida. Então esse karma aí também é um karma coletivo. Cada um recebe seu quinhão. Agora repare essa posição. O Hitler está lá, mas não foi ele que foi lá pegar o judeu, não foi ele que botou no Auschwitz, não foi ele que ligou a câmara de gás, não foi ele que construiu. Repara isso. Quem é que efetivou
Então, assim, tem vários líderes, né, anticristos e líderes negativos. Você segue ou não? A prova para você é essa. Agora, a gente não sabe explicar, ou pelo menos eu, toda a economia espiritual, a mecânica dessas entidades, dessas personagens que capitanearam o mal, tá? Tem outros, né? Tem aqueles czares lá da Rússia que mataram grupos inteiros, né? Tem esses regimes absolutistas que matam a mulher se não está com véu, é retirada do metrô. Eu estou falando uma coisa que aconteceu aí uns anos atrás. A garota estava sem o véu, foi retirada do metrô e executada. Grupos gays, LGBT, se descobrir, é executado em praça pública. Então, isso são coisas contra etnias. Mas aí mas quem é que vai pagar? Porque tem alguém ali fuzilando, atirando, né? Executando uma pena de morte, ligando lá uma cadeira elétrica. Mas tem alguém que mandou. Então, essa culpa ela é dividida, né? É um escândalo. Você vê, a gente está no 2021. Você ainda hoje ter pena de morte em vários lugares do mundo é um escândalo. Lá no éter, quem vai responder por isso? Todo mundo que está, né, que deu o seu quinhão para que aquela barbaridade acontecesse, né? Então, esses ditadores, como tinha muito ali naqueles países da África, né, Idi Amin Dada, mas também tem aquele do Peru, né, o Fujimori, esses ditadores que são responsáveis pela morte de muita gente, indiretamente, por fome, né, por falta de higiene, né? Esses também estão respondendo, mas tem todo um aparato que está julgando que aquilo é certo. Entende? É uma coisa que você responde na medida da sua participação, né? Então é importante o escândalo agora, né? Israel fuzilando lá os palestinos da faixa de Gaza, na fila de comida. É o Netanyahu. Mas já aconteceram várias manifestações em Israel de judeus dizendo para parar e que não são a favor. Então, esses aí estão fora da coisa. Esses daí que se manifestaram, que foram lá, que fizeram uma manifestação que saiu não sai muito na imprensa porque, é óbvio, né, eles abafam. Mas desde da primeira hora já teve manifestação. Assim como a guerra na Rússia contra a Ucrânia, teve manifestação pública com milhares de pessoas, elas foram abafadas. Então, você, nesses eventos, nesses escândalos, né? Escândalo é pedra de tropeço, né? Ou seja, aquilo tá ali já é para fazer um teste. Vamos ver. Porque, por exemplo, lá no Cristo, agora vamos dar um exemplo máximo, né? Lá na crucificação do Cristo, pensa bem, ele só foi crucificado por causa dos sacerdotes, das pessoas do templo, da sinagoga, por causa dos religiosos, porque o Pilatos olha e fala, não vejo nada nele não, por mim eu solto. Manda para Herodes, o Herodes que gostava de matar, hein? Aí ele olha, não vejo nenhum, tá. Volta para Pilatos. Aí o Pilatos pensa, eu tenho direito a absolver eles são judeus, o Cristo, né? Judeus, é claro que eles vão soltar.
Ó, eu tenho direito a dar um perdão. Qual deles vocês escolhem? Barrabás, que estava julgado e condenado. O Cristo não estava julgado e não estava condenado. A gente tem que pensar. Aquele povo que escolheu o Barrabás pegou um quinhão de karma lá. Ah, foi o soldado romano que matou, mas o soldado romano, ele dormiu bem naquela noite. Sabe por quê? Ele está a serviço do Estado. Ele não está nem participando dessa coisa de quem é Cristo, de que por que ele está sendo morto. Ele está executando o que o Estado manda ele fazer. Entenderam? Como o pessoal dizia, se botar a pena de morte hoje aqui no Brasil, ia ter que ter concurso para carrasco. Agora você imagina, a pessoa está se candidatando a ser carrasca. Está implicada, né? Então é isso aí para a gente pensar sobre os escândalos necessários e por quem vêm os escândalos. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando vocês vão se colocar de forma relaxada e confortável e seguir mentalmente esses mantras enquanto a espiritualidade vai dar o passe em vocês. Né? Preferivelmente seu guia, seu protetor e os espíritos guardiões, e também pode ser espíritos da falange de Francisco ou do santo de sua devoção. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida. Tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Desculpe. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender os reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e
da Aliança da Fraternidade. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Senhor, obrigado por mais esse culto, obrigado pela visita dos queridos amigos espirituais do Evangelho da Noite, que sanitizaram os nossos lares, que reenergizaram e reharmonizaram os nossos corpos, que são os nossos templos. Que eles possam ter atuado no corpo material, no duplo etérico, no corpo racional, no corpo emocional, nesses corpos todos que vão se aprofundando e se eterizando até chegar ao espírito, o corpo espiritual. Que todos possam ter sido muito bem abençoados. Que nós possamos mandar um quanto de luz para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que eles possam ser muito protegidos dos ataques que têm recebido e também que possam ser envolvidos, amparados e conduzidos e inspirados. Assim como, Senhor, os líderes materiais que estão à frente de governos, de etnias e de grandes organismos internacionais. Esses líderes materiais responsáveis por grandes somas de dinheiro e de matéria. Todos possam ser abençoados. Um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada. Um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra. Um quanto de luz para a transição planetária. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais estarmos alinhados e contribuindo para a transição planetária, fazendo a nossa parte no sentido de realizar a nossa tarefa para a qual nos predispusemos antes de reencarnar, e também a tarefa que nos compete junto ao coletivo. Agora vamos fazer 30 segundos de intervalo de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive por terceiros. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. Dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite no nosso lar, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus.